A Bíblia e a História. Você já parou para pensar no que você acredita? E se o que acredita é verdade, que você possivelmente acredita em Deus, Jesus, mas será que é verdade? Alguns vão até querer pular esse vídeo aqui achando que eu vou criar um bug na tua cabeça, fazer perguntas idiotas, e não vai fazer sentido mais continuar. E tá tudo certo, continuar com o vídeo eu digo, né? O problema é quando você acaba seguindo uma fé cega. Mas nesse vídeo aqui eu quero te mostrar o porquê é importante você entender e ter razões para manter a fé em Cristo. Um ponto que eu queria destacar é que os apóstolos enfrentaram situações assim. Imagina falar de alguém que andou entre a gente, era Deus, morreu, ressuscitou, e você pregar isso fielmente. 2 Pedro 1,16 diz assim: porque não lhe demos a conhecer poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosas que foram inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Os apóstolos tinham uma plena certeza do que estavam seguindo, porque eles tinham evidências, especialmente testemunharam todos os fatos que eles declararam. E hoje em dia, pra gente entender muita coisa, a gente precisa ter arqueologia, né? Na verdade, a arqueologia não vai afirmar nada de doutrina bíblica. Inclusive, o Rodrigo Silva, hoje, ele é bem enfático sobre essas questões aí. Mas ela não vai confirmar a doutrina, mas ela vai mostrar a veracidade de muitas coisas que estão escritas na Bíblia, tempos, épocas, coisas. Ou seja, ela procura recuperar um ambiente histórico que foi deixado, né? Por isso que nas escavações se acha muita coisa assim. Eu não sou arqueólogo, um arqueólogo pode falar com mais autoridade. Contudo, eu estudo bastante sobre esse assunto. Inclusive, pude ver que muitas escavações têm confirmado tudo que a Bíblia tem dito. É claro que tem coisas que não tem como provar, por exemplo, é impossível para arqueologia ou qualquer outro método científico provar a existência de Deus. Deus está muito além dessa compreensão, aí demanda fé. Tem coisas que realmente é pela fé. Não temos evidências palpáveis bíblicas, científicas, mas a lógica em si leva a crer que existe Deus. Ou seja, através da arqueologia é mais fácil compreender o contexto histórico bíblico. Isso é importante porque, diferente de outros livros sagrados que as pessoas falam por aí, a Bíblia é o único que apela para a história como testemunha da verdade que tem nela. E se a história bíblica for verdadeira, a mensagem de fé, moral que tem nela é verdade. Não tem como dizer que é uma alegoria ou alguma coisa assim. Isso tem prova suficiente sobre isso. E teríamos problemas se não tivesse. Por exemplo, imagina que Adão e Eva é só uma narrativa simbólica. Inclusive, tem pessoas que falam sobre isso. Tipo, era só para representar alguma coisa. Eu já ouvi algumas pessoas falando sobre isso. Mas imagina que Gênesis 3 é uma alegoria, só para representar algo. Se é uma alegoria, não existe pecado. Ninguém pecou no início. E se não existe pecado, Jesus veio fazer o que aqui? Morrer numa cruz pra quê? Não é alegoria. Por exemplo, tem uma frase interessante do filósofo Ronald Nash, que diz assim: a fé apoia-se na história para fornecer uma base sólida a partir da qual o crente pode ir além do mero conhecimento histórico para um conhecimento de fé que envolve compromisso pessoal. A fé do crente cristão tem um componente histórico inerente. Desde o seu início, o cristianismo tem sido uma religião com um passado. Sem esse passado, os cristãos não podem ter esperança fundamentada para o futuro. A fé bíblica, ao contrário de um sentimento filosófico, não nasce quando pensamos sobre Deus, mas quando a gente reconhece a ação dele na história. É por isso que ela surge do âmbito da revelação divina, que essa revelação acontece dentro da história humana. E essa história é uma revelação que Deus ama a gente. E é por isso nós estudarmos a história, a arqueologia, questões científicas que confirmem a nossa fé cada vez mais, que a gente possa dar testemunho das coisas que nós estamos fazendo, seguindo, não ter uma fé cega, mas uma fé palpável. Isso é importante. Se esse vídeo te fez refletir, comenta aí embaixo o que você achou. Curte e também compartilha, porque outras pessoas precisam saber disso, porque o mundo vai ser um lugar melhor se as pessoas souberem isso. E é claro que você também vai estar cumprindo a sua missão. Eu espero grandemente que Deus te abençoe e te aguardo no próximo vídeo. Falou, é nóis. Tchau, tchau.